Quando o silêncio de Deus machuca e você não entende o processo, talvez você esteja vivendo um dos momentos mais difíceis da fé. Você ora, busca, insiste, permanece, e mesmo assim Deus parece em silêncio. Isso não apenas confunde, isso machuca. Machuca porque você ama a Deus, confia nele, mas não entende o processo que está vivendo. Hoje, este conteúdo não é para te dar respostas rápidas, mas para te conduzir a um lugar de entendimento, descanso e cura interior. O silêncio de Deus não é vazio, e o processo que você não entende não é aleatório. Existe algo profundo acontecendo dentro de você agora. O silêncio de Deus não começa fora, começa dentro. Quando Deus se cala, ele não está distante, está intencional. O silêncio revela aquilo que estava escondido atrás de uma fé automática, construída mais por hábito do que por relacionamento. Ele expõe emoções que foram ignoradas, expectativas que cresceram sem serem percebidas e uma necessidade silenciosa de controle que muitas vezes se disfarça de oração intensa. Enquanto você busca respostas, Deus observa o coração. O silêncio funciona como um espelho espiritual. Ele mostra se a fé está firmada em quem Deus é ou apenas no que ele faz. Dói porque confronta uma fé que, sem perceber, passou a depender de sinais constantes para se sentir segura. O silêncio tira os apoios falsos e deixa o coração nu diante de Deus. Nesse processo, Deus começa a trabalhar internamente. Ele desmonta estruturas antigas, ajusta motivações e aprofunda a confiança. O silêncio não é castigo nem abandono, é cuidado. É um ambiente onde Deus ensina a permanecer sem entender tudo, a confiar sem sentir tudo e a obedecer sem controlar o processo. É assim que a fé amadurece. Muitos interpretam o silêncio como rejeição, porque não compreendem o que Deus está fazendo por dentro. Mas Deus se cala para alcançar lugares que palavras não alcançam. Ele trata feridas profundas, corrige expectativas desalinhadas e prepara o coração para uma relação mais verdadeira e menos dependente de resultados imediatos. Quando o silêncio começa dentro, algo começa a morrer também. Morre a ansiedade espiritual, morre a pressa, morre a necessidade de respostas rápidas. E no lugar disso nasce uma fé mais sólida, mais silenciosa, mas muito mais profunda. O silêncio não é o fim da comunicação, é o início de uma escuta mais sensível e madura. O silêncio de Deus dói mais do que a espera, porque a espera ainda carrega a expectativa. Mas o silêncio confronta a falta de controle. Quando você espera, existe a sensação de que algo está a caminho. Quando Deus se cala, surge a impressão de que nada está acontecendo. E é exatamente essa sensação que machuca o coração. Não é apenas o tempo que passa, é a ausência de explicações. É continuar crendo sem entender o porquê de estar vivendo aquilo. A espera permite que você se prepare para algo que imagina. O silêncio, porém, desmonta imagens, planos e certezas que você construiu sobre como Deus deveria agir. Ele quebra a ilusão de previsibilidade espiritual. E isso gera angústia, porque o ser humano tenta se sentir seguro antecipando resultados. O silêncio impede essa antecipação. Ele obriga o coração a confiar sem garantias visíveis. Nesse ponto, muitos começam a questionar não apenas o processo, mas a si mesmos. Perguntas surgem de forma silenciosa. Será que eu fiz algo errado? Será que minha fé é fraca? Será que Deus mudou comigo? O silêncio expõe essas perguntas que nunca seriam feitas se tudo estivesse funcionando como esperado. E Deus permite que elas apareçam porque elas revelam onde a confiança ainda estava condicionada a respostas. O problema não é questionar. O problema é achar que questionar significa perder a fé. Na verdade, o silêncio é o lugar onde Deus transforma uma fé frágil em uma fé mais consciente.
Ele ensina que confiar não é sentir segurança o tempo todo, mas permanecer mesmo quando a segurança emocional desaparece. O silêncio ensina que fé não é controle espiritual, é entrega. Enquanto a espera fortalece a paciência, o silêncio fortalece a dependência. Ele retira os apoios emocionais e deixa apenas Deus como referência. Por isso, dói mais, porque não sobra nada para se apoiar além da confiança nua. E essa confiança não nasce de um dia para o outro. Ela é construída no desconforto, na vulnerabilidade e na decisão diária de permanecer. O silêncio dói porque expõe o quanto o coração ainda tenta negociar com Deus. Ele mostra onde a fé ainda estava condicionada a respostas rápidas. E quando isso é revelado, Deus não acusa, Ele convida. Convida a amadurecer, a descansar e a aprender que o relacionamento com Ele não se sustenta pelo que se sente, mas por quem Ele é. Quando a fé continua, mas o coração cansa, nasce um conflito silencioso que poucas pessoas conseguem explicar. Você não desistiu de Deus, não abandonou a oração, não se afastou da fé. Pelo contrário, você permanece. Mas por dentro, algo está pesado. O coração está cansado de sustentar uma força que parece não ser renovada na mesma intensidade de antes. Esse cansaço não é falta de fé, é desgaste emocional espiritualizado. Existe uma diferença profunda entre desistir e se esgotar. Quem desiste abandona o caminho. Quem se esgota continua andando, mas sem entender de onde tirar forças. E é exatamente aí que muitos se sentem culpados. Pensam que por estarem cansados, estão falhando espiritualmente. Mas Deus não vê esse cansaço como fraqueza moral. Ele vê como limite humano. O silêncio de Deus nesse estágio revela que você chegou a um ponto onde não dá mais para caminhar apenas com esforço próprio. O coração cansa quando a fé é sustentada mais por resistência do que por descanso. Quando a pessoa aprende a suportar, mas não aprende a repousar. O silêncio de Deus, nesse contexto, não é um teste de resistência, é um convite à rendição. Deus não quer que você prove que é forte. Ele quer mostrar que você não precisa ser. O cansaço expõe a tentativa inconsciente de carregar processos que nunca foram feitos para serem carregados sozinhos. Muitos continuam firmes externamente, mas internamente estão drenados. Oram, mas sem expectativa. Leem a Bíblia, mas sem frescor. Louvam, mas com o coração pesado. E isso gera confusão, porque a fé continua, mas a alegria diminui. O silêncio de Deus nesse ponto não significa desaprovação. Significa que Ele está ensinando uma nova forma de permanecer. Uma permanência menos ansiosa, menos forçada e mais dependente da graça. Quando o coração cansa, Deus começa a ensinar que fé não é sustentar tudo sozinho. Fé é aprender a parar sem se afastar. É continuar crendo, mesmo admitindo que não está bem. O silêncio revela que Deus não quer apenas sua fidelidade, Ele quer sua verdade. E quando você permite que esse cansaço seja apresentado diante dele, algo começa a mudar. Não fora, mas dentro. Esse é o momento em que Deus começa a substituir esforço por confiança. Não de forma imediata, mas progressiva. O cansaço não é o fim da fé. É o ponto onde Deus começa a ensinar que permanecer não significa se esgotar e que confiar não é resistir até o limite, mas descansar mesmo sem entender tudo. Um dos maiores erros espirituais durante o silêncio de Deus é interpretar esse momento como abandono. Quando não há resposta imediata, o coração tenta preencher o vazio com conclusões perigosas. A mais comum delas é pensar que Deus se afastou, que algo foi feito errado ou que a comunhão foi quebrada. Esse tipo de interpretação nasce da dor, não da verdade. E se não for tratado, começa a corroer a confiança de forma silenciosa.
O silêncio de Deus não é ausência de cuidado, é profundidade de ação. Deus não se afasta porque você não entende o processo. Ele não recua porque você está confuso. Pelo contrário, muitas vezes ele se aproxima de um jeito que não produz emoção, mas produz transformação. O problema é que o coração humano associa presença com sensação. Quando a sensação some, a pessoa conclui que a presença também foi embora. E isso não é bíblico, é emocional. Quando o silêncio é confundido com abandono, a fé começa a se tornar defensiva. A pessoa ora com medo, permanece com insegurança e começa a se comparar com outros que parecem ouvir Deus com mais clareza. Esse movimento interno gera distância, não porque Deus se afastou, mas porque o coração se fechou para se proteger da dor. O silêncio não causou a distância. A interpretação equivocada causou. Deus não abandona no processo. Ele sustenta. Mesmo quando não fala, Ele guarda. Mesmo quando não responde, Ele conduz. O silêncio não é uma porta fechada, é um caminho estreito, onde Deus ensina a confiar sem apoio emocional constante. Quando você entende isso, algo muda. A dor do silêncio não desaparece de imediato, mas a acusação contra Deus perde força. É nesse ponto que a fé começa a amadurecer de verdade. Quando você para de tentar explicar o silêncio como rejeição e começa a aceitá-lo como parte do cuidado. Deus não se cala para ferir. Ele se cala para proteger o processo de interferências que você ainda não percebe. Interpretar corretamente o silêncio é essencial para não transformar um tempo de crescimento em um tempo de afastamento emocional. Quando o coração entende que o silêncio não é abandono, ele volta a descansar. Não porque tudo ficou claro, mas porque a confiança foi realinhada. E essa mudança de interpretação prepara o terreno para aquilo que Deus ainda vai revelar. Enquanto você pede respostas, Deus trata camadas mais profundas do coração. Esse é um dos aspectos mais difíceis de aceitar no silêncio. Você está focado no que precisa mudar fora, enquanto Deus está trabalhando no que precisa ser curado dentro. O silêncio revela que nem sempre o problema está na situação, mas na forma como o coração está reagindo a ela. E Deus, como Pai, não ignora reações internas desordenadas. Muitas vezes, a oração se concentra no pedido, mas Deus está atento à motivação por trás do pedido. O silêncio surge quando Ele decide tratar aquilo que sustenta o desejo. Ansiedade, medo de perder, necessidade de controle, expectativas criadas sobre como o processo deveria acontecer. Essas camadas não são removidas com explicações. Elas precisam ser confrontadas com tempo, reflexão e amadurecimento espiritual. Deus trabalha onde você não consegue chegar sozinho. Enquanto você pede clareza, Ele trabalha rendição. Enquanto você pede solução, Ele trabalha confiança. O silêncio impede que você continue tentando resolver tudo com argumentos espirituais. Ele cria um espaço onde o coração precisa parar de justificar e começar a se abrir. É nesse lugar que Deus trata feridas antigas que estavam sendo mascaradas por uma fé ativa, mas não curada. O processo se torna confuso porque o coração não vê resultados imediatos, mas Deus não trabalha com pressa quando o objetivo é transformação real. Ele sabe que respostas rápidas podem aliviar o momento, mas não curam a raiz. O silêncio protege o processo para que a cura seja profunda e não superficial. Deus não está ignorando sua dor. Ele está escolhendo não tratar apenas os sintomas. Quando você entende que Deus está tratando o coração enquanto você pede respostas, a postura muda. A oração deixa de ser cobrança e passa a ser entrega. A fé deixa de ser tensão e começa a se tornar descanso. O silêncio não é uma pausa vazia, é um tratamento silencioso. E mesmo sem perceber, você começa a reagir diferente, a pensar diferente e a confiar de forma mais consciente.
Esse é o ponto onde Deus prepara o coração para receber respostas sem perder o equilíbrio. Porque respostas sem maturidade geram dependência. E Deus quer formar um coração livre, não refém de resultados imediatos. O silêncio de Deus não é um castigo espiritual, é uma ferramenta de amadurecimento. Quando Deus decide se calar, Ele não está punindo falhas, está formando estrutura. O amadurecimento espiritual não acontece quando tudo está claro, mas quando a fé aprende a se sustentar sem muletas emocionais. O silêncio força o coração a sair de uma espiritualidade dependente de estímulos constantes e entrar em uma relação mais profunda, onde a confiança não depende de sensações. Deus usa o silêncio para desacelerar aquilo que cresceu rápido demais por fora, mas ainda precisava de raízes por dentro. Muitas vezes, a fé se desenvolve em atividades, palavras e práticas, mas o caráter espiritual ainda está frágil. O silêncio interrompe o movimento externo para fortalecer o interior. Ele cria espaço para reflexão, para revisão de prioridades e para um encontro mais honesto com Deus, sem performances espirituais. O amadurecimento dói porque exige renúncia. Renúncia de controlar o tempo de Deus, de exigir explicações imediatas e de condicionar a fé ao que se sente. O silêncio ensina que Deus não é acessado apenas por emoções intensas, mas por fidelidade constante. Ele ensina que permanecer não é fazer mais, é confiar melhor. Isso transforma a forma como você se relaciona com Deus. Nesse processo, Deus ajusta a escuta espiritual. Ele ensina a perceber sua presença mesmo quando não há palavras claras. Ensina a reconhecer direção em pequenos sinais internos, em convicções silenciosas, em paz, que surge sem explicação lógica. O silêncio refina a sensibilidade espiritual. Ele treina o coração para ouvir além do óbvio. Quando o silêncio cumpre seu papel, algo muda. A fé deixa de ser ansiosa e passa a ser estável. O coração para de exigir e começa a descansar. O relacionamento com Deus se torna mais profundo, menos dependente de respostas imediatas e mais sustentado pela confiança. O silêncio amadurece porque ensina que Deus não precisa falar o tempo todo para continuar presente. Deus se cala para silenciar outras vozes que estavam dominando o coração. Muitas vezes, o problema não é que Deus não fala, é que o interior está barulhento demais para ouvir. O silêncio de Deus cria um contraste necessário. Quando a voz dele se retira por um tempo, tudo o que não vinha de Deus começa a aparecer com mais clareza. Ansiedade, medo, pressa, comparação, expectativas alheias e até a própria voz da autocobrança ganham volume. E isso não é por acaso. Enquanto Deus fala, muitas dessas vozes ficam disfarçadas. Elas se misturam à espiritualidade e parecem normais. Mas quando Deus se cala, elas ficam evidentes. O silêncio funciona como um filtro espiritual. Ele revela o que estava ocupando espaço demais dentro do coração. Revela o quanto a mente estava condicionada a ruídos externos, opiniões humanas e pressões invisíveis que influenciam decisões, orações e sentimentos. Deus não compete com o barulho. Ele não grita para ser ouvido. Ele se retira para que você perceba o quanto estava sendo guiado por vozes que não traziam paz. O silêncio não é vazio, é confronto. Confronto com pensamentos repetitivos, com a necessidade de aprovação, com o medo de errar e com a tentativa constante de antecipar o futuro. Quando essas vozes ficam mais altas, Deus está mostrando que elas precisam ser tratadas antes que você avance. Nesse processo, o coração aprende algo essencial. Aprende que ouvir Deus não é apenas receber palavras, mas discernir o que não vem dele. O silêncio educa a escuta. Ele ensina a diferenciar a voz da ansiedade da voz da convicção.
Ensina a separar emoção de direção. E isso não acontece rápido, porque exige honestidade consigo mesmo. Quando as outras vozes começam a perder força, o silêncio deixa de ser desconfortável e começa a ser restaurador. A mente desacelera, o coração se organiza, a fé se torna mais limpa, menos confusa. Deus se cala para que o interior fique habitável novamente, porque quando o coração está cheio de ruídos, qualquer palavra de Deus se perde. O silêncio prepara o ambiente para uma escuta mais pura e uma relação mais profunda. Existe uma diferença profunda entre não ouvir Deus e Deus não estar falando. Muitas pessoas confundem essas duas coisas e sofrem mais do que deveriam por causa dessa confusão. Quando o coração está cansado, ansioso ou sobrecarregado, a percepção espiritual fica comprometida. Deus continua presente, continua conduzindo, mas a escuta interna não está ajustada. O silêncio, nesse caso, não é ausência de voz, é desalinhamento de percepção. Deus não fala apenas por palavras claras ou sensações intensas. Ele fala por convicções internas, por paz que surge sem explicação, por desconfortos que impedem decisões precipitadas, por direcionamentos sutis que não gritam, mas permanecem. Quando a pessoa espera apenas uma resposta audível ou um sinal extraordinário, ela pode ignorar o modo silencioso e constante como Deus costuma agir. E isso gera a sensação de que Deus não está falando, quando na verdade Ele está falando de outra forma. O silêncio também revela expectativas erradas sobre como Deus deveria se comunicar. Muitos associam a voz de Deus a emoções fortes, respostas imediatas ou confirmações visíveis. Quando isso não acontece, concluem que Deus se calou. Mas Deus não se limita a um formato. Ele adapta sua comunicação ao que o coração precisa naquele momento. Às vezes, falar menos é a forma mais eficaz de conduzir. Nesse ponto, Deus está ensinando discernimento. Ele está treinando o coração a reconhecer sua presença sem depender de estímulos externos. O silêncio ajusta a escuta espiritual para que você aprenda a perceber Deus no cotidiano, nas decisões simples, nas mudanças internas e na paz que permanece mesmo sem explicação lógica. Isso amadurece a fé e fortalece a confiança. Quando você entende que não ouvir Deus não significa que Ele não está falando, algo muda. A ansiedade diminui, a cobrança espiritual enfraquece. A fé se torna mais tranquila. O silêncio deixa de ser interpretado como distância e passa a ser entendido como um convite a escutar de forma diferente. Deus não parou de se comunicar. Ele está apenas ensinando você a ouvir além do óbvio. Existem processos de Deus que não fazem sentido agora, mas fazem depois. O problema é que o coração quer compreender antes de atravessar, enquanto Deus ensina a atravessar antes de compreender. O silêncio de Deus se torna insuportável quando a pessoa tenta entender o final, sem aceitar o meio. E esse meio é justamente o lugar onde Deus trabalha o que será necessário para sustentar o que vem depois. Muitos processos parecem injustos porque fogem da lógica humana. Você faz o que é certo, permanece fiel, busca a Deus e mesmo assim enfrenta portas fechadas, atrasos e confusão. O silêncio, nesse contexto, expõe a expectativa de que a fidelidade garante caminhos fáceis. Deus nunca prometeu facilidade, prometeu presença. E quando a presença não vem acompanhada de explicações, a fé é desafiada a amadurecer. O entendimento precoce pode ser perigoso. Se Deus explicasse tudo antes do tempo, você tentaria controlar o processo, pular etapas ou evitar dores necessárias. O silêncio protege você de si mesmo. Ele impede decisões baseadas em emoção, pressa ou medo. Deus sabe que algumas respostas só podem ser compreendidas depois que o coração foi transformado pelo caminho.
Antes disso, a resposta seria mal interpretada. Nesse estágio, Deus trabalha visão espiritual. Ele ensina a confiar no caráter dele, não na clareza das circunstâncias. O silêncio cria espaço para que a fé se desligue da necessidade de explicação e se conecte à convicção. Convicção de que Deus é bom mesmo quando o processo é confuso. Convicção de que Ele não desperdiça dor, atraso ou espera. Com o tempo, algo muda. O coração percebe que não precisa entender tudo para continuar. A fé se torna menos questionadora e mais confiante. E quando o entendimento finalmente chega, ele vem acompanhado de maturidade. Você percebe que o processo não foi um erro, foi preparação. O silêncio não foi descuido, foi cuidado. E aquilo que antes não fazia sentido passa a revelar propósito. O silêncio de Deus também serve para impedir que você force respostas espirituais. Quando o coração está inquieto, existe uma tendência perigosa de tentar acelerar o processo de qualquer forma, buscar sinais onde não existem, interpretar emoções como direção, ouvir qualquer voz que pareça trazer alívio imediato. O silêncio expõe essa pressa interior e revela o risco de decisões tomadas fora do tempo certo. Forçar respostas não gera paz, gera confusão. Quando Deus se cala, Ele está protegendo você de escolhas que ainda não estão maduras. O coração ansioso prefere qualquer resposta a nenhuma resposta. Mas Deus sabe que uma resposta fora do tempo pode causar danos que levariam anos para serem corrigidos. O silêncio, nesse sentido, é um ato de misericórdia. Ele impede que você avance sem preparo. Muitos confundem iniciativa com fé. Acham que agir rapidamente é sinal de confiança em Deus, mas fé também sabe esperar. O silêncio ensina que nem toda oportunidade é direção e nem toda urgência vem de Deus. Ele desacelera o coração para que a decisão seja guiada por convicção, não por desespero. Esse aprendizado não acontece sem desconforto, porque exige renúncia do controle. Quando você tenta forçar respostas, acaba criando uma espiritualidade baseada em emoções voláteis. Hoje sente paz, amanhã sente medo. O silêncio interrompe esse ciclo. Ele ensina que a verdadeira direção nasce da constância, da oração sem ansiedade e da obediência silenciosa. Deus não responde sob pressão. Ele responde quando o coração está pronto para ouvir sem distorcer. Nesse processo, Deus trabalha a disciplina espiritual. Ele ensina a não agir apenas para aliviar a dor do momento. Ensina a esperar até que a paz seja estável, não apenas momentânea. O silêncio protege o futuro ao impedir decisões precipitadas no presente. E quando a resposta finalmente vem, ela traz clareza sem ansiedade, direção sem confusão e paz sem arrependimento. Permanecer no silêncio sem endurecer o coração é um dos maiores desafios espirituais. Quando Deus se cala, existe o risco de continuar presente externamente, mas fechado internamente. A pessoa ora, busca, permanece, mas o coração começa a se proteger da dor. Essa proteção, se não for percebida, transforma a sensibilidade em rigidez. O silêncio de Deus não foi feito para endurecer, foi feito para aprofundar. Mas isso exige consciência. O endurecimento não acontece de uma vez. Ele começa com pequenas defesas internas. Menos expectativa, menos entrega, menos abertura emocional. A pessoa diz que está tudo bem, mas no fundo está apenas tentando não se frustrar novamente. O coração cria camadas para não sentir dor e, sem perceber, cria distância. Não de Deus, mas de si mesmo. E um coração que não sente não consegue discernir com clareza. Deus não quer que você permaneça no processo, se tornando frio. Ele quer que você permaneça inteiro, sensível, honesto, humano diante dele.
Permanecer sem endurecer é aprender a sentir sem acusar, a chorar sem desistir, a questionar sem se afastar. É entender que a dor não precisa virar resistência. Ela pode se transformar em entrega. O silêncio de Deus convida a um tipo de permanência diferente. Não a permanência tensa que resiste por obrigação, mas a permanência consciente, que escolhe confiar mesmo sentindo dor. Isso exige maturidade espiritual. Exige admitir fragilidade sem vergonha. Exige parar de fingir força diante de Deus. Porque Deus não se relaciona com máscaras, Ele se relaciona com verdade. Quando o coração permanece sensível, mesmo no silêncio, algo poderoso acontece. A fé se aprofunda sem perder ternura. A confiança cresce sem eliminar a humanidade. O silêncio deixa de ser um lugar de fechamento e se torna um espaço de transformação real. Permanecer sem endurecer é permitir que Deus cure enquanto o processo ainda está em andamento. Enquanto Deus está em silêncio, existem coisas que Ele nunca faz. Ele não abandona, não ignora e não perde o controle do processo. O silêncio pode gerar a sensação de descuido, mas essa sensação nasce da emoção, não da verdade. Deus não se afasta quando você não entende. Ele não suspende seu cuidado porque você está confuso. Pelo contrário, é justamente nos momentos em que você não compreende que Ele sustenta com mais firmeza. Deus nunca usa o silêncio para punir. Ele não se cala como forma de correção punitiva ou reprovação. O coração humano tende a interpretar o silêncio como consequência de erro, mas essa leitura cria culpa desnecessária e distancia emocionalmente. O silêncio de Deus não carrega acusação, ele carrega intenção. Deus corrige com amor, orienta com paciência e forma com presença constante, mesmo quando não há palavras. Deus também não permite o silêncio para confundir você deliberadamente. Ele não brinca com a fé de ninguém. O processo pode ser difícil, mas nunca é caótico aos olhos dele. O que parece desordem para você é, na verdade, uma obra acontecendo em etapas invisíveis. O silêncio não é falta de direção, é direção sendo construída internamente antes de ser revelada externamente. Outra coisa que Deus nunca faz no silêncio é retirar sua graça. Mesmo quando você se sente fraco, cansado ou sem clareza, a graça continua sustentando seus passos. Você continua caminhando, continua permanecendo, continua crendo. Isso não acontece por esforço próprio. É graça ativa, mesmo sem sensação. O silêncio não anula o favor de Deus, ele aprofunda a dependência dele. Quando você entende o que Deus nunca faz no silêncio, o coração se acalma. A fé deixa de lutar contra fantasias e começa a descansar na verdade. Deus não está jogando com você. Ele está cuidando, e essa certeza prepara o coração para atravessar o restante do processo com mais paz, menos medo e mais confiança. O silêncio de Deus prepara você para ouvir de uma forma diferente. Quando Deus fala menos, Ele não está reduzindo a comunicação, está refinando a escuta. Muitas pessoas só reconhecem a voz de Deus quando ela vem de maneira clara, direta e emocionalmente intensa. O silêncio desmonta essa dependência. Ele ensina que Deus também conduz por convicções profundas, por paz contínua e por limites internos que não precisam de explicação imediata. Nesse processo, Deus ajusta a sensibilidade espiritual. Ele ensina o coração a perceber sua direção sem barulho, sem pressa e sem espetáculo. O silêncio tira o excesso de expectativa e purifica a atenção. Aquilo que antes passava despercebido começa a ganhar significado. Pequenas mudanças internas, desconfortos que impedem certos caminhos, tranquilidade ao evitar decisões precipitadas. Tudo isso faz parte de uma nova linguagem espiritual,
Ouvir diferente exige maturidade. Exige parar de exigir provas constantes e aprender a confiar no caráter de Deus. O silêncio educa o coração para reconhecer a voz de Deus na constância, não apenas na intensidade. Ele ensina que direção não é sempre entusiasmo, muitas vezes é firmeza tranquila. E essa firmeza só nasce quando o coração deixa de correr atrás de sinais e começa a descansar na presença. Quando a escuta é refinada, a ansiedade diminui. O coração para de buscar confirmações externas e começa a reconhecer a orientação interna que permanece mesmo quando as emoções oscilam. O silêncio cria estabilidade espiritual. Ele forma um coração que não se perde quando não há respostas rápidas, porque aprendeu a ouvir Deus de forma mais profunda e consistente. Esse preparo é essencial para o que vem depois. Deus não fala diferente por acaso. Ele prepara você para sustentar direções maiores sem se perder emocionalmente. O silêncio não é um intervalo vazio, é um treinamento silencioso. E quem aprende a ouvir Deus nesse nível não depende mais de barulho para permanecer firme. Quando o processo parece injusto, o silêncio de Deus se torna ainda mais difícil de suportar. Você olha para a sua trajetória, para suas escolhas, para sua fidelidade, e nada parece justificar o que está vivendo. Surge uma comparação silenciosa. Outros avançam, outros recebem respostas, outros parecem ouvir Deus com clareza, enquanto você permanece no mesmo lugar, tentando entender por que o caminho ficou tão pesado. Esse sentimento de injustiça não nasce da rebeldia, nasce da dor. Deus permite que esse sentimento apareça porque ele revela expectativas ocultas. Expectativas de recompensa imediata, de reconhecimento espiritual, de um processo mais leve por ter feito o que é certo. O silêncio desmonta essa lógica. Ele ensina que o processo não é uma troca, é uma formação. Deus não trabalha para parecer justo aos olhos humanos. Ele trabalha para formar um coração firme, livre de comparação e dependência de validação externa. A sensação de injustiça também expõe o perigo de medir a caminhada espiritual pela dos outros. Cada processo é único, porque cada coração precisa de um tipo específico de tratamento. O silêncio protege você de caminhos que ainda não sustentaria e de respostas que poderiam gerar orgulho, pressa ou confusão. O que parece atraso, muitas vezes, é proteção. O que parece perda, muitas vezes é livramento. Nesse estágio, Deus ensina algo essencial. Ele ensina a confiar mesmo quando a lógica falha. A fé amadurece quando para de exigir coerência humana e começa a descansar no caráter divino. O silêncio convida você a soltar comparações e aceitar que Deus sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando isso não faz sentido agora. Quando o coração aceita que o processo não precisa parecer justo para ser necessário, algo muda. A resistência diminui. A paz começa a surgir aos poucos. Você percebe que Deus não está sendo injusto, está sendo preciso, e essa precisão prepara você para um futuro que não poderia ser sustentado sem essa etapa. A obediência no silêncio é uma das formas mais puras de fé. Quando Deus não explica, não confirma e não responde como você espera, obedecer deixa de ser confortável e passa a ser consciente. Nesse momento, a obediência não é movida por entusiasmo, promessa visível ou segurança emocional. Ela nasce da decisão de confiar no caráter de Deus acima da compreensão do processo. E isso revela maturidade espiritual. Muitos obedecem enquanto entendem, poucos obedecem quando tudo está confuso. O silêncio de Deus expõe essa diferença. Ele mostra se a obediência está condicionada a respostas ou fundamentada em relacionamento. Quando você continua fazendo o que é certo mesmo sem clareza, algo profundo acontece dentro de você.
A fé deixa de ser reativa e passa a ser estável. Você não reage ao que sente, você responde ao que crê. A obediência no silêncio exige renúncia. Renúncia de atalhos, de justificativas espirituais e da tentação de agir por impulso apenas para aliviar a dor do momento. Deus se cala para ensinar que nem toda ação precisa de explicação imediata. Algumas atitudes precisam apenas de fidelidade. O silêncio separa a obediência verdadeira de obediência negociada. Nesse processo, Deus trabalha alinhamento. Ele ajusta intenções, purifica motivações e fortalece convicções. A obediência deixa de ser pesada porque não depende mais de emoção. Ela se torna simples, firme e tranquila. Você obedece não porque tudo está claro, mas porque confia em quem está conduzindo. Quando a obediência é vivida nesse nível, ela produz algo raro. Produz paz no meio da incerteza. Produz segurança sem controle. Produz maturidade sem rigidez. O silêncio de Deus transforma a obediência em descanso, não em esforço. E essa obediência silenciosa prepara você para sustentar aquilo que Deus ainda vai revelar sem se perder no caminho. Depois do silêncio, algo dentro de você não é mais o mesmo. Mesmo que externamente tudo pareça igual, internamente houve mudança. O silêncio de Deus não passa sem deixar marcas, mas não são marcas de perda, são marcas de amadurecimento. Você percebe que reage diferente, pensa diferente e sente de forma mais equilibrada. Aquilo que antes gerava ansiedade extrema, agora gera reflexão. O que antes provocava pressa, agora provoca cautela. Isso é transformação interna. Durante o silêncio, Deus trabalha profundamente a identidade espiritual. Ele remove dependências emocionais que estavam disfarçadas de fé intensa. Ensina você a não se definir pelo que sente, pelo que ouve ou pelo que acontece. O silêncio fortalece um senso de segurança interior que não depende de circunstâncias favoráveis. Você começa a perceber que sua fé não desmorona com facilidade como antes. Outra mudança importante é a forma como você lida com expectativas. Depois do silêncio, o coração aprende a esperar sem desespero. Aprende a confiar sem exigir. Aprende a caminhar sem precisar de garantias constantes. Isso não significa que a dor desapareceu completamente, mas significa que ela não governa mais suas decisões. O silêncio ensina equilíbrio emocional e espiritual. Você também passa a discernir melhor suas próprias emoções. Aprende a reconhecer quando algo vem da ansiedade e quando vem da convicção. O silêncio educa o coração para não confundir impulso com direção. Essa clareza interna não surge de uma explicação direta, mas da convivência prolongada com Deus no processo. Quando Deus permite o silêncio, Ele não está apenas preparando o que vem depois, está preparando quem você será depois. O que muda dentro de você é mais importante do que aquilo que vai mudar fora. Porque processos passam, mas o que Deus constrói no interior permanece. E essa mudança silenciosa é a prova de que o silêncio nunca foi vazio. Atravessar o silêncio de Deus sem perder a fé não significa sair ileso, significa sair mais consciente. O silêncio não foi feito para ser entendido rapidamente, mas para ser atravessado com o coração alinhado. O erro de muitos é tentar vencer o silêncio, quando na verdade é preciso caminhar com ele. A fé não se sustenta tentando controlar o processo, ela se sustenta aprendendo a confiar enquanto o processo acontece. Para atravessar o silêncio, é necessário ajustar a postura interior, parar de interpretar tudo como sinal negativo, parar de medir a presença de Deus pelo volume das respostas, parar de negociar a fé com base no que se sente. O silêncio exige uma fé menos emocional e mais relacional. Uma fé que permanece porque conhece o caráter de Deus, não porque recebe confirmações constantes.
Nesse caminho, a oração muda. Ela deixa de ser cobrança e passa a ser entrega. Você não ora mais para arrancar respostas, ora para manter o coração alinhado. A leitura da palavra deixa de ser busca por frases prontas e se torna alimento silencioso. A fé amadurece porque aprende a existir mesmo quando não há explicações claras. Isso não elimina a dor, mas impede que a dor destrua a confiança. Atravessar o silêncio também exige honestidade. Admitir que dói, admitir que confunde, admitir que cansa. Deus não exige força artificial. Ele trabalha melhor quando o coração é verdadeiro. A fé não é negada quando você reconhece sua fragilidade. Pelo contrário, ela se fortalece quando você escolhe permanecer, mesmo reconhecendo seus limites. O silêncio não é um buraco escuro, é um corredor estreito. Ele tem começo, meio e propósito. Quem atravessa com o coração aberto não sai igual. Sai mais firme, mais sensível e mais consciente de que Deus nunca deixou de estar presente. A fé não se perde no silêncio. Ela é refinada nele. Se o silêncio de Deus está doendo em você agora, não apresse o fim do processo. O silêncio não é um sinal de abandono, é um lugar de formação. Deus não está distante. Ele está trabalhando onde palavras não alcançam. Continue permanecendo, mesmo sem entender tudo. O que hoje parece confuso está moldando uma fé mais profunda, mais firme e mais livre. Quando a voz de Deus se manifestar novamente, você perceberá que o silêncio não te afastou dele, apenas te aproximou de uma forma mais madura.